Sabe aquela sensação de ver duas pessoas se cruzando no mesmo caminho e de repente tudo mudar? Nenhuma dessas pessoas se mantém do mesmo jeito depois desse encontro? Wicked é exatamente esse tipo de história, e poucas duplas realmente representam tão bem esse contraste quanto a Glinda e a Elphaba. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek, e nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais diferenças entre a Glinda e a Elphaba, analisando o temperamento das duas, entendendo por que elas agem de forma tão diferente uma da outra, e principalmente como essa mistura improvável gera um dos laços mais intensos da Broadway. Bom, antes da gente começar aqui o vídeo, eu gostaria de te dar um breve contexto do que se trata a história de Wicked. Wicked se passa na mesma Oz do Mágico de Oz, mas dessa vez a história não é vista pela visão do mágico nem pela visão da Dorothy, mas sim pela visão da Glinda e da Elphaba, que são respectivamente a Rainha Boa e a Rainha Má. Essa narrativa, ela revisita o passado, então na verdade ela acontece antes e durante o mesmo período de Mágico de Oz. E com isso, a ideia da história é realmente mostrar como as coisas realmente aconteceram, principalmente como o bem e o mal podem ser muito mais complexos do que a gente realmente imagina. Dentro dessa versão de Oz, a magia existe, os animais falam, a política é meio duvidosa e por dentro de cada brilho, tanto dos moradores de Oz quanto dos seus governantes, existe um lado sombrio também. E é justamente nesse cenário que duas jovens completamente diferentes acabam dividindo um quarto. E a partir disso, vai se iniciar uma jornada que vai mudar completamente como ambas são. Vamos então começar pela Glinda, ou como ela era chamada na época da escola, Galinda. Inclusive, nessa fase, ela achava que o próprio nome era um acessório de moda, Bom, logo nas primeiras cenas, a Glinda já mostra o seu temperamento antes mesmo de precisar falar qualquer coisa. Quando ela chega em X, toda iluminada, toda sorridente, toda brilhante, ocupando o espaço com uma energia quase contagiante, você percebe que ela se sente o centro do próprio universo. E com isso a gente consegue perceber que o que alimenta o temperamento sanguíneo é o reconhecimento, o afeto, o sentimento de pertencer àquele lugar. Como eu disse, a Glinda tem um temperamento sanguíneo, ou seja, ela é social, calorosa, impulsiva, extremamente voltada para as relações com as pessoas e muito motivada pelo desejo de pertencer, de ser querida. Ela pensa rápido, fala rápido e brilha rápido. Uma das minhas cenas favoritas do filme, uma das melhores músicas, inclusive, é a cena de Popular. E é impressionante como essa música evidencia claramente todo o temperamento da Glinda. Ela literalmente assume o controle da situação, pega a escova, ajeita a postura da Elphaba e transforma tudo aquilo num show de carisma. Essa mania que o sanguíneo tem de ensinar, de forma que ele molde o outro de acordo com o padrão que ele acha o ideal, é muito típica do sanguíneo em sua sombra. Aquela necessidade de aprovação tão grande que acaba transbordando para o outro, acreditando que o mundo seria muito melhor, muito mais leve, se todas as pessoas fossem mais sociáveis. Mas como elas mesmas são, A Glinda, ela quer ser amada. E ao longo da história, a gente consegue perceber como essa necessidade molda todas as decisões que ela toma durante toda a história. Mesmo todas as boas intenções que a Glinda tem, essas intenções acabam passando pelo filtro de ser querida, de agradar os outros, de ser vista como alguém de valor. Mas por trás de todo o brilho de um sanguíneo, existe também uma fragilidade. O sanguíneo, ele sente tudo profundamente, mas ele raramente mostra a sua tristeza. Ele raramente se mostra como uma pessoa vulnerável. Ele tapa essa dificuldade com glitter, ele tenta suavizar aquilo com um bom humor, com sorrisos, ou então ele transforma essa dor em uma performance, um número musical. E a Glinda faz isso de forma impecável. Já do outro lado, nós temos a nossa outra protagonista, que é a Elphaba. Se a Glinda é luz, a Elphaba, ela é densidade, mas não no sentido negativo, mas sim no sentido de profundidade emocional e intelectual. A Elphaba, ela tem um temperamento tipicamente melancólico. Ela é introspectiva, analítica, leal e movida muito
por um senso de justiça. Inclusive, ela carrega emoções que dificilmente ela verbaliza. Logo na primeira cena que ela aparece em X, que é aquela cena da magia involuntária que ela faz, nesse momento ela tá tentando proteger a irmã dela e acaba chamando a atenção de todo mundo que estava ali no campus. E com isso a gente consegue reparar em duas coisas que são típicas do melancólico: a intensidade emocional dele, até porque queria defender a irmã, e também o incômodo extremo que o melancólico sente quando ele tem que se expor sem querer. Os melancólicos, eles sentem muito, mas não gostam de demonstrar, não conseguem demonstrar com facilidade. A Elphaba, ela sente injustiça, ela sente exclusão, ela sente uma responsabilidade muito grande pela irmã, mas acaba carregando isso tudo sozinha, como se fosse obrigação dela suportar o peso do mundo. Quando ela tá ali na sala de aula e ela questiona o professor Dillamont, ou então quando ela confronta outras estruturas de poder, tanto da escola quanto futuramente aí na cidade de Oz, ela faz isso não por rebeldia juvenil, mas por uma convicção profunda. O melancólico, ele é movido pela verdade interna, e a Elphaba jamais negocia isso. E os melancólicos são assim. São profundos, intensos e convictos. São sensíveis a tudo que foge do senso de justiça deles. E isso aparece de forma brilhante no número musical Defying Gravity, que é justamente quando a Elphaba decide romper com as estruturas sociais que a oprimem. A força que essa cena tem, com ela levantando e literalmente ascendendo enquanto ela canta, revela a essência melancólica quando chega ao limite. Ela escolhe a verdade, mesmo que isso custe todas as relações, reputações e seguranças que ela tinha. Enquanto a Glinda, ela busca aceitação o tempo inteiro, a Elphaba busca propósito. E isso já é o suficiente para a gente entender o porquê que essas duas poderiam entrar em choque, mas também o porquê que elas se completam tanto. A primeira cena de interação entre a Glinda e a Elphaba é literalmente um choque de temperamentos. A cena do número de ódio mostra como as duas reagem ao incômodo de terem uma outra perto de forma completamente diferente. Inclusive, essa é a minha música favorita, tanto do musical da peça quanto também do filme. A Glinda, ela transforma o desgosto que ela tem pela Elphaba de forma teatral. Ela faz gestos amplos, expressões exageradas, uma certa energia brilhante dizendo: como assim, eu, maravilhosa do jeito que sou, vou ter que dividir o quarto com essa pessoa verde? Já a Elphaba, por outro lado, ela reage de forma contida, irritada, mas até que racional. Ela não dramatiza toda a situação como a Glinda, mas ela pontua. E sinceramente, né, não existe outro número musical que demonstre mais a química, tanto entre as atrizes da peça, quanto também as atrizes do filme. Mostra como uma tem uma emoção efervescente e a outra tem uma sensação, uma profundidade emotiva, onde uma quer ser aceita, a outra encara o desconforto de frente. É o encontro do ar com a terra, que são as representações dos temperamentos nos elementos naturais, né? Sendo o ar o sanguíneo e a terra o melancólico. Só que nessa situação, ambas estão apenas vendo a casca externa de uma da outra. O temperamento de cada uma delas acaba impedindo enxergar além dessa primeira camada. Mas esse versus inicial é justamente o terreno onde a relação mais profunda de Wicked vai nascer. Falando mais um pouco sobre esse versus entre a Glinda e a Elphaba, é que quando o enredo da história começa a pressionar as duas moralmente, aí esse versus fica realmente nítido. A Elphaba, com o seu temperamento melancólico, ela consegue perceber as injustiças que estão acontecendo com os animais de Oz. Ela observa, analisa e identifica as mentiras que estão sendo contadas. E a partir disso, ela sente um forte desejo de agir. Os melancólicos, eles não conseguem fechar os olhos para as coisas que eles percebem. Já a Glinda, com o seu temperamento sanguíneo, ela sente uma forte pressão social. Ela quer que tudo fique bem. Ela quer manter o espaço dela naquele círculo de influência. E assim, isso não a torna superficial, apenas humana dentro do seu temperamento. O sanguíneo, ele sofre com a rejeição. E a história de Wicked
puxa justamente esse ponto fraco na Glinda. Na cena em que o mágico oferece a Elphaba a chance de se unir ao sistema, a gente consegue ver claramente o contraste entre as duas. A Elphaba analisa a proposta e logo recusa, mesmo sabendo que isso geraria grandes consequências. Já a Glinda, ela hesita, mas acaba aceitando, não por maldade, mas por medo de não pertencer mais a um lugar em que ela era realmente importante. Inclusive, esse é um grande exemplo de como temperamentos diferentes tomam decisões sob pressão. O sanguíneo, ele frequentemente escolhe o caminho mais socialmente confortável. Já o melancólico, ele frequentemente aceita o caminho mais moral. Essa bifurcação não representa bondade e maldade, representa os temperamentos sendo pressionados em seus pontos mais frágeis. A Glinda teme a rejeição. A Elphaba teme a corrupção moral. E cada uma delas acaba seguindo o que elas temem menos. E aí a gente pensa, como que elas se equilibram? Como elas são a dupla mais querida aí da Broadway? O ápice emocional do equilíbrio entre a Glinda e a Elphaba é na música For Good. Aqui nessa música elas conseguem perceber como que a relação delas entre si era exatamente aquilo que elas precisavam. A Glinda diz que a Elphaba fez com que ela se sentisse mais responsável, mais consciente e mais humana. Já a Elphaba diz que a Glinda a fez abrir o coração, entender a leveza, ver beleza onde ela nunca tinha visto. É o encontro entre o racional profundo e o emocional luminoso. O melancólico, ele aprende com o sanguíneo a sentir, a se permitir sentir. Já o sanguíneo aprende com o melancólico a se permitir pensar. E é por isso que o versus Glinda e Elphaba não poderia terminar com uma vencedora, porque a força da Glinda é justamente o que falta na Elphaba, e a força da Elphaba é justamente o que faltava na Glinda. O encontro delas duas não cria uma rixa, não cria conflito, mas sim cria uma completude. A história de Wicked é muitas coisas. Um musical, uma crítica política, uma recontação ousada. Mas acima de tudo, é a história onde dois temperamentos totalmente opostos podem transformar uma a outra de forma irreversível. A Glinda e a Elphaba são dois temperamentos que, à primeira vista, pareceriam incompatíveis. Mas, quando elas se encontram, acabam criando algo raro. Acabam gerando um equilíbrio que só existe quando duas pessoas muito diferentes têm coragem de se enxergar de verdade. E é por isso que o Wicked funciona tão bem, porque ele mostra que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, mas que todos nós somos profundamente moldados por aquilo que sentimos, acreditamos e tememos. Se você quer continuar nessa jornada intensa que é o Wicked, eu te recomendo assistir 2 vídeos aqui no canal que nós fizemos sobre a Glinda e sobre a Elphaba. Esses vídeos vão estar aparecendo aqui no cardzinho e também na descrição do vídeo. Os 2 vídeos estão imperdíveis e aprofundam ainda mais o que a gente conversou aqui agora. Antes de ir, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que gosta do universo de Wicked e deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando dessas análises aqui do canal. Aproveita e dá uma olhada aqui também na descrição, que tem alguns produtos muito legais que nós separamos para vocês, tanto do universo de Wicked quanto também do universo do entretenimento. Vale muito a pena conferir. Até o próximo vídeo. Tchau!